conceito da teoria fenomenológica existencial de ser no mundo, né? Lembrando que para a fenomenologia o importante é esse contato, é o espaço entre. Não olharemos nem para a fruta, nem para a boca que morde, mas para a relação do sabor que emerge quando nós mordemos a fruta. Não olharemos para o ser como se houvesse um ser distanciado do mundo, nem para o mundo, como se fosse possível perceber um mundo sem ser. Olharemos para o ser no mundo. Quando a gente escuta alguém na clínica fenomenológica existencial, nós não estamos escutando um ser, essa forma apenas de ser, mas a relação desse ser com o tempo, com o espaço, com as outras pessoas, com os objetos, o ser no mundo. E então nós retomamos o que nós vimos nas aulas anteriores sobre a fenomenologia. A fenomenologia é um novo modo de olhar as coisas, um novo modo de olhar que nós exercitamos, né? Nos diferentes exercícios que nós fizemos, de descrever como são as experiências, tal como elas acontecem, no momento que elas acontecem, para quem percebe o que está acontecendo. É um método, então, um método fenomenológico, um método de descrever os fenômenos. Para isso, a gente precisa despir-se de distrações, hábitos, ideias feitas, pressupostos e clichês. É algo, né, que na clínica, em psicologia de uma forma geral, nós buscamos fazer. Não levar os julgamentos para o que nós vamos escutar. Mas na fenomenologia isso é levado, né, às últimas consequências, porque é um método fenomenológico, não buscar interpretações, explicações, classificações, definições, e sim dedicar a atenção às coisas mesmas, às coisas tal como elas são vividas, da forma como elas são vividas, por quem as vive. Para isso, precisamos olhar de olhos bem abertos para capturar as coisas exatamente como elas aparecem. E a gente percebeu o quanto isso é um desafio, né? Nós passamos tanto tempo imersos em explicações, em teorizações, que esse contato direto com o que acontece, né, ele vai se revelando como algo que a gente foi perdendo a nossa sensibilidade para estar nesse contato direto. Devemos olhar para as pessoas e para as coisas, para o que ouvimos e para o que vemos como são, e não como deveriam ser, como poderiam ser, como supostamente seriam. Os fenômenos, então, eles são qualquer coisa, qualquer objeto, qualquer ocorrência, mas com um detalhe. Essa coisa, objeto ou ocorrência é como se apresenta a minha experiência. No caso da clínica, da escuta clínica, tal como se apresenta a experiência de quem eu escuto. Mais uma vez, não como essa coisa poderia ser, como esse objeto deveria ser, como seria se essa ocorrência fosse diferente. Quanto tempo da nossa vida a gente passa imaginando esse como seria, como teria sido, como poderia ser. E o exemplo da xícara de café que nós vimos, né? O quanto de pressupostos há antes mesmo que a gente tome o café, ao invés desse contato direto e presente, sensível com o café que tomamos. No primeiro atendimento com o paciente também, né? Quantos pressupostos, quantas teorias, quantas formas de diagnosticar, de classificar, sendo que o que a fenomenologia propõe é como é esse paciente, tal como ele se apresenta à minha experiência. Como é a experiência desse paciente, tal como ele a vive, da forma que ele a vive, no momento que ele a vive. Este livro, o Paciente Psiquiátrico, ele vai usar a fenomenologia para propor uma abordagem clínica, um esboço de psicopatologia. E nele, ele fala sobre o ser no mundo. Começa assim.
A relação entre o ser e o mundo é tão íntima que seria errado separá-los na clínica psicológica ou psiquiátrica. Então, quando nós ouvimos alguém falar sobre si, estamos também ouvindo falar sobre a relação com o mundo. E quando a pessoa descreve o mundo, os lugares, as coisas ao redor, os objetos, as pessoas que encontram, nós também estamos ouvindo sobre a pessoa. Se forem separados, o paciente deixará de ser esse paciente particular e o seu mundo deixará de ser o seu mundo. Então, na clínica fenomenológica existencial, o que nós queremos ouvir não é sobre o ser do paciente ou sobre o mundo de uma forma geral, mas sobre o ser do paciente no mundo que se torna dele, porque não dá para separar o mundo do ser. Em primeiro lugar, nosso mundo não é somente um conglomerado de objetos que podem ser cientificamente descritos. A gente vai perceber como esses objetos se relacionam com a pessoa, que significados são conferidos, que experiências são vividas. O que mais que ele nos conta? O nosso mundo é o nosso lar, nosso ambiente, nossa casa, uma realização de subjetividade. Se desejarmos compreender a existência humana, teremos que prestar ouvido à linguagem dos objetos. Então, algo que a fenomenologia nos convida a fazer é pedir para que as pessoas, no caso da clínica, nos contem como que é o seu quarto, onde que você dorme, que lugar da casa você passa mais tempo, quais são os objetos que você mais usa, tem algum que afetivamente tem algum significado especial? Tem algum que evoca lembranças? Como são as coisas ao seu redor? Se estivermos descrevendo um sujeito, nós teremos que elaborar a cena na qual o sujeito se revela. Lembrando sempre, quando eu estou ouvindo alguém, eu não estou ouvindo o ser. Eu vou ouvir e vou buscar elaborar essa cena. Como é esse ser no mundo? Então, ser no mundo é um conceito fundamental. O que a pessoa que eu escuto guarda? Do que ela recorda com isso que ela guarda? Como ela vê e se relaciona consigo mesma? Como que ela descansa? Né, nesse momento de quarentena, em que as pessoas estão mais em casa, como que é esse ambiente da casa, como é o espaço em que ela fica mais, como que ela organiza esse espaço, como ela desorganiza esse espaço, que objetos estão por ali, que objetos que ela mais usa e assim por diante. A gente vai buscar conhecer esse habitar. Como diz o Sartre, né, em Um Ser e o Nada, no sentido de que sem o mundo nada é o ser, né? Ele diz: essa sala onde espera o dono da casa, imagina que você vai visitar alguém quando puder, quando a quarentena acabar, e aí você espera essa pessoa, né? Ela revela-me em sua totalidade o corpo de seu proprietário. Essa poltrona é a poltrona onde ele se senta, essa mesa é a mesa na qual ele escreve, essa janela é por onde entra a luz e ilumina os objetos que vêm. Então, conhecer um espaço que alguém habita é também conhecer sobre a pessoa, já que nunca há apenas ser. Todo ser é um ser no mundo.